Muita gente lê a Bíblia procurando respostas rápidas, mas esquece também que Deus nos ensina a viver com sabedoria, a sofrer com fé e amar com profundidade. Se você já se perguntou como viver bem, por que o justo sofre, qual é o sentido da vida, como amar de forma saudável, então os livros sapienciais foram escritos para você. Eu sou João Paulo, do Instituto Teológico Fé Razoável. Eu ajudo os cristãos a entenderem a Bíblia e a fé sem medo, sem distorção e com clareza. Mas afinal, o que são os livros sapienciais? Os livros sapienciais são textos bíblicos que tratam da arte de viver diante de Deus no cotidiano da vida. A palavra sapiencial vem do latim sapientia, que significa sabedoria. Na Bíblia, sabedoria não é apenas conhecimento intelectual, mas também habilidade de viver bem, fazendo escolhas corretas à luz de Deus. Diferente dos livros históricos ou proféticos, os livros sapienciais não se concentram em eventos nacionais em Israel. Não começam com "assim diz o Senhor" e não apresenta as leis ou mandamentos direto ali para o povo ou para as pessoas. Eles começam com perguntas da vida real. Exemplo é como viver corretamente, por que o justo sofre, qual é o verdadeiro sentido da vida, como lidar com dor, com amor, com alegria, com distração ou com frustração. Os livros sapienciais nos ensinam, nos mostram que a fé não apenas é uma crença, mas também discernimento para viver. Quais são os livros sapienciais? Eu sei que você ficou curioso. São 5 livros que tocam áreas profundas da experiência humana. Eles formam uma espiritualidade realista, profunda e honesta. O primeiro deles é Provérbios. Provérbios é sabedoria para o dia a dia. Provérbios ensina que sabedoria não é saber muito, mas viver bem diante de Deus. Na Bíblia, uma pessoa sábia não é aquela que acumula muita informação, mas é aquela que faz boas escolhas, especialmente quando ninguém está olhando. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse verso não fala de medo. Não fala de medo, de um medo paralisante, mas da reverência, do respeito profundo e consciência de que Deus está no centro da vida. Toda a verdadeira sabedoria começa quando Deus ocupa o lugar correto. Provérbios desce do céu para o chão da vida cotidiana. Ensina como falar bem, como nós devemos nos comunicar. A língua pode curar ou destruir. Provérbios mostra que palavras impensadas geram conflitos, mas palavras sábias promovem vida, paz e reconciliação. Como trabalhar? O livro também valoriza a diligência, a disciplina e a responsabilidade. Ele mostra que preguiça leva à escassez, mas o esforço honesto constrói estabilidade. Como lidar com o dinheiro? Provérbios ensina equilíbrio. Nem amor ao dinheiro, nem responsabilidade. A sabedoria financeira começa com contentamento, com generosidade e prudência. Como escolher as amizades? Andar com pessoas certas fortalece o caráter. Más companhias corrompem bons costumes.
Provérbios deixa claro que amizades moldam quem nos tornamos. Como evitar caminhos que destroem a vida. Muitos provérbios funcionam como placas de advertência, advertências espirituais, o cuidado com atalhos fáceis, decisões impulsivas e desejos que prometem prazer imediato, mas trazem a ruína. Provérbios nos ensina, nos lembra que decisões pequenas, repetidas todos os dias, moldam os destinos. Não é um erro grave que destrói uma vida, mas uma sequência de escolhas sem sabedoria. A verdadeira espiritualidade, segundo Provérbios, não é só orar bem, mas a falar melhor, a escolher melhor, a agir melhor, a viver melhor. Tudo isso diante de Deus. Eclesiastes e o sentido da vida. Eclesiastes é o livro das perguntas difíceis, aquelas que todo ser humano faz, mas poucos têm coragem de encarar. Logo do início, o autor declara: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. A palavra vaidade aqui não significa arrogância, mas vazio, algo transitório, algo que não se sustenta. É como tentar segurar o vento. O autor de Eclesiastes observa a vida debaixo do sol, isto é, uma existência vivida sem referência a Deus. E qual é a conclusão? A conclusão é dura, porém ela é honesta. O sucesso não satisfaz. Conquistas impressionam os outros, mas não preenche o coração. Sempre existe um próximo degrau, uma nova meta, uma nova comparação. O prazer não preenche. O prazer ele promete felicidade, uma felicidade imediata, mas dura pouco. Quanto mais se busca prazer como um fim, mais vazio se torna o interior. E o dinheiro não dá sentido eterno. Recursos oferecem conforto, mas não propósito. O dinheiro pode melhorar a vida, mas não responde às perguntas mais profundas da alma. O problema não é ter coisas, mas viver para as coisas. Não é possuir, é substituir Deus por aquilo que Ele criou. Depois de analisar o trabalho, o prazer, a sabedoria humana e as riquezas, o autor chega a uma conclusão simples, mas transformadora. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o temor, é o dever de todo homem. Aqui Eclesiastes nos ensina que o sentido da vida não está no que nós acumulamos, nem no que nós experimentamos, mas viver diante de Deus com reverência e sabedoria. Quando Deus está no centro, tudo encontra o seu lugar. O problema não é ter coisas, mas viver para as coisas. Não é possuir, é substituir Deus por aquilo que Ele criou. Depois de analisar o trabalho, o prazer, a sabedoria humana e as riquezas, o autor chega a uma conclusão simples, mas transformadora. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Aqui Eclesiastes nos ensina que o sentido da vida não está no que nós acumulamos, mas no que nós experimentamos, mas em viver diante de Deus, com amor, com reverência, com obediência. Quando Deus está no centro, tudo encontra o seu lugar. Sem Ele, até as maiores conquistas se tornam cansativas. Sem Deus, até o sucesso cansa.
O livro de Jó é fé em meio ao sofrimento. O livro de Jó enfrenta uma das perguntas mais antigas e dolorosas da humanidade. Por que as pessoas justas sofrem? Jó é apresentado como um homem íntegro, temente a Deus, correto em seus caminhos, e ainda assim ele perde bens, filhos, saúde e a reputação. Nada disso acontece porque Jó pecou, errou ou foi menos infiel a Deus. Isso já quebra uma ideia muito comum. Sofrimento não é sempre consequência direta do pecado. O que Jó pode nos ensinar? Que nem todo sofrimento é castigo. Os amigos de Jó tentam explicar sua dor com uma teologia simples. Se você está sofrendo, algo está errado com você. Deus rejeita essa lógica. Nem toda dor é uma punição. Nem toda dor tem uma explicação imediata. Jó faz perguntas, lamenta, chora, questiona. Ele não recebe respostas claras no início. Há um silêncio. E o silêncio de Deus não é ausência, é mistério. Deus continua soberano. Mesmo quando parece distante, Deus não perde o controle da história. Mesmo quando Jó perde tudo, a soberania divina não elimina a dor, mas garante que a dor não é sem sentido, mesmo quando não conseguimos enxergar. Jó nos ensina que a fé madura não é entender tudo, é confiar mesmo sem entender. Ele não nega a dor, não finge força, não silencia o sofrimento, mas permanece ali diante de Deus. No final, Jó não recebe uma explicação completa, ele recebe uma revelação de quem Deus é. Isso já é o suficiente. Fé madura confia mesmo quando Deus não explica. Salmos, louvor, dor e oração. Salmo é o livro das emoções, emoções diante de Deus. Aqui nós encontramos a alegria, o medo, a raiva, a esperança, o arrependimento e o louvor. Os salmistas nos mostram que orar não é esconder sentimentos, é levar tudo a Deus. Derramai perante Ele o vosso coração. Deus, Ele não rejeita a oração sincera, mesmo quando ela vem com lágrimas. Salmos é o livro das emoções humanas colocadas diante de Deus. Aqui não encontramos orações polidas ou discursos religiosos, algo artificial. Encontramos pessoas reais, com uma fé real, vivendo dores reais. Nos Salmos, a alegria quando a vida vai bem, medo quando o perigo se aproxima, raiva quando a injustiça parece vencer, esperança mesmo em meio ao caos, arrependimento quando o pecado é reconhecido e louvor mesmo quando tudo ainda não se resolveu. Isso nos ensina algo profundo. Deus não espera que cheguemos perante Ele bem, que estejamos bem para podermos orar. O que o Salmo nos ensina sobre oração? Os salmistas nos mostram que orar não é esconder sentimentos, é levar tudo a Deus, sem filtro, sem máscara. Derramai perante Ele o vosso coração. Orar é abrir a alma, é dizer: Deus, isso é o que eu sinto,
mesmo que eu não entenda. Nos Salmos, a fé não ignora a dor. Ela conversa com Deus a partir da dor. Deus não rejeita a oração, uma oração sincera, mesmo quando ela vem com lágrimas. Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos fala de algo que muitos evitam, mas que Deus nunca teve vergonha de criar: o amor humano. A verdadeira fé não ignora o amor, não demoniza o amor e também não reprime o amor, porque foi Deus quem criou. Deus não criou só o espírito, Ele criou o corpo, criou os sentimentos, criou o desejo também, criou a capacidade de amar intensamente. E quando Deus cria algo, Ele chama do quê? De bom. O que Cântico dos Cânticos nos ensina? O amor nasceu do coração de Deus. É isso que Cântico dos Cânticos nos ensina. O amor não é invenção da cultura, não é produto da mídia, não é acidente biológico. O amor começa em Deus. Antes de existir romance na terra, já existia amor na eternidade. Cântico nos mostra que amar não é carnalidade descontrolada, é parte do projeto divino. Cântico é um livro intenso, é poético, é apaixonado. E isso nos ensina algo poderoso. O problema não é o desejo, o problema é o desejo fora da vontade de Deus. Tem que ser dentro dos padrões de Deus. Quando existe aliança, compromisso e fidelidade, de acordo com os preceitos de Deus, o fogo não destrói, ele aquece. Desejo sem altar vira desordem. Desejo no altar vira comunhão. Relacionamento saudável glorifica a Deus. Um relacionamento com respeito, honra e fidelidade é um culto vivo a Deus. Amar bem também é adoração. Quando um casal se escolhe todos os dias, quando há entrega mútua, quando há cuidado e proteção, isso glorifica o nome do Senhor. Um relacionamento saudável glorifica a Deus. Um relacionamento com respeito, fidelidade e honra é um culto ao vivo a Deus. Amar bem também é adoração. Quando um casal se escolhe todos os dias, quando há entrega, quando há cuidado e proteção, isso glorifica o nome do Senhor. Uma espiritualidade que consagra o amor. A espiritualidade bíblica não sufoca o amor, ela santifica o amor. Cântico dos Cânticos nos ensina que amar faz parte da fé. Intimidade também é espiritual. A aliança transforma desejo em propósito. Deus não se importa apenas com você indo para o culto. Ele se importa com você amar dentro de casa. O mesmo Deus que unge o pregador é o mesmo que honra o casamento. O mesmo Deus que opera no altar é o mesmo Deus que opera sobre todas as pessoas. Relacionamento saudável glorifica a Deus. Um relacionamento com respeito, honra e fidelidade é um culto vivo a Deus. Amar bem também é adoração. Quando um casal se escolhe todos os dias, quando há entrega mútua, quando há cuidado e proteção, isso glorifica o nome do Senhor. Deus não é contra o amor,
Ele é o autor dele. O que não está no altar vira bagunça, mas o que está no altar vira glória. Os livros sapienciais nos ensinam que viver com sabedoria é um ato espiritual. Sofrer não significa que Deus nos abandonou. Amar também faz parte da fé. Louvar em meio à dor é maturidade espiritual. A Bíblia, ela não foi escrita para nos tirar da vida, mas para nos ensinar a viver nela. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém que precisa de direção, que precisa de consolo ou também sabedoria. E se você quer aprender a viver uma fé inteligente, profunda e prática, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe.